você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre um conto de Edgar Allan Poe, chamado Berenice. Então, se você quiser me acompanhar, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos falar de conto. Temos aqui nessa história um personagem chamado Egeu. Ele já começa se apresentando como uma pessoa que o nome dele é Egeu, mas o sobrenome dele não faz muita diferença. E ele já dá a dica, logo no primeiro parágrafo, que ele vai falar sobre antagonismo, sobre coisas, o bem e o mal, entre outras coisas. E ele é descrito como um jovem que viveu grande parte, se não toda a parte da vida dele, isolado numa casa, numa mansão, onde ele tem um tipo de uma doença. Ele é franzino, ele tem toda aquela característica de uma pessoa doente, fraca, porém a doença dele é mais descrita como um problema mental mesmo, um problema psicológico, e onde ele fala até que ele tem uma coisa tipo que é uma monomania. Então, por exemplo, ele se apega, por exemplo, a uma palavra e fica pensando naquela palavra sem parar, mas com finalidade nenhuma, até que aquela palavra se esgote na cabeça dele e não seja mais nada. É uma coisa muito maluca. E ele vive ali naquela casa junto com alguns familiares, e ele tá sempre tipo numa biblioteca ali, ele lê muito, ele estuda, mas sempre naquele seu mundinho, né? E como eu disse, ele vive na casa com algumas pessoas, dentre elas a sua prima, a Berenice. A Berenice é o oposto do Egeu. Ela é uma moça linda, cheia de vida, que vive ao ar livre, que é muito alegre, é totalmente o oposto dele. E ele observa sempre a Berenice ali de longe, mas nunca se apegou àquela prima. Até que num determinado momento a Berenice adoece. Ela passa a ter uma doença que não é especificada no conto, mas alguns dos sintomas dessa doença é epilepsia e catalepsia. Catalepsia é aquela doença que a pessoa fica num estado que praticamente parece que ela está morta. E depois disso, ela acaba criando até uma certa afeição maior pelo primo, talvez por enxergar nele uma pessoa agora meio parecida com ela. E eles acabam se aproximando mais ali na casa. O narrador, o Egeu, ele deixa muito claro pra gente que ele não tem nenhuma afeição romântica pela Berenice. Ele apenas gosta de ver como era a vida da Berenice. Ela não, ela acaba realmente se afeiçoando a ele, e ele chega até num determinado momento a prometer casamento a essa prima. O tempo vai passando, a Berenice vai definhando, ficando cada vez mais cadavérica, mais doente, até que um dado momento ela tem uma parte do conto em que ela aparece no quarto, na biblioteca onde hoje eu costumava ficar, e ela está vestida com uma camisola branca, fantasmagórica, ele descreve, e já com aquela aparência muito debilitada, muito ruim, ele se assusta, se olha para ela, descreve pra gente como a Berenice está, e a Berenice parada ali, ela sorri para ele. E apesar de toda aquela aparência já ruim da Berenice, ele vê que os dentes da Berenice estavam ali intactos, perfeitos, lindos, brancos. E depois ela sai dali e ele fica, como ele tem aquela monomania, ele fica pensando nos dentes da Berenice. Aquilo fica corroendo a vida dele, ele só pensa nos dentes da Berenice. A Berenice sai do local ali onde eles estavam, logo em seguida ele escuta um grito horroroso ali na casa, e um empregado depois vai até ele e fala que a Berenice faleceu. Então, a família já tinha tudo preparado, porque pelo estado que a Berenice estava, ela obviamente iria morrer. Então, eles já deixaram tudo preparado ali. E
o Egeu, ele acaba indo depois até o quarto dela. Eles já tinham até deixado no quarto já um caixão, já estava tudo preparado ali para o enterro. E ele vai se despedir da prima, ele vai até o quarto da prima para se despedir e fica ali contemplando a prima por um tempo. Ele até observa, enquanto ele estava lá olhando a Berenice, que um dedinho dela teve um espasmo, se mexeu, mas ele leva aquilo como provavelmente uma coisa que deve acontecer. E o conto tem um corte inesperado ali, e logo ele está já no quarto dele, meio que ele não se lembra, é um momento ali que ele teve um apagão, e ele olha para a mesinha de cabeceira da cama dele e ele vê uma caixinha de primeiros socorros, provavelmente era uma caixinha de algum médico que já esteve ali na família, e ele acha estranho aquela caixinha. Dali um tempo aparece um empregado de sopetão no quarto do Egeu e fala para ele: aconteceu uma coisa muito estranha, a Berenice está viva. E o Egeu ele fica meio atordoado ali, ele levanta de sopetão, ali ele se vê todo sujo de lama e sangue. E da onde ele estava, ele se levanta e ele acaba derrubando aquela caixinha que estava ali do lado dele. E a caixinha se abre e caem daquela caixinha 32 dentes. E aí ele vai se lembrando daquele lapso de memória que ele teve, que na verdade, enquanto ele não se... O que apagou da cabeça dele ali foi o momento em que ele desenterrou a prima e com as ferramentas que estavam ali dentro daquela caixinha, porque eram ferramentas de dentista, ele arrancou todos os 32 dentes da prima. Então, você imagina que assustador, né? Que bizarro, né? Uma coisa dessas, né? E você vê ali que ele realmente, a fissura dele pelos dentes da Berenice deixou ele mais maluco do que ele era. Então, eu adorei esse conto, eu achei surpreendente, achei muito legal, muito interessante, assim, eu curti demais. Então, tem até o finalzinho aqui que eu vou ler para vocês, que eu gostei muito. Aqui fala: apontou para umas vestes, estavam enlameadas e cobertas de sangue. Não falei nada, e ele puxou-me gentilmente pela mão. Estava cheia de marcas de unhas humanas. Dirigi minha atenção para algum objeto apoiado na parede. Olhei para ele por alguns minutos. Era uma pá. Com um grito, corri até a mesa e agarrei a caixa que estava sobre ela. Mas não consegui abri-la, e, com meus tremores, escorregou de minhas mãos. Caiu pesadamente e quebrou-se em pedaços. Com um chocolhar, rolaram para fora alguns instrumentos de cirurgia odontológica, misturados com 32 peças pequenas, brancas e semelhantes a marfim, que se espalharam por todos os cantos. Então, é um dos contos que eu mais gostei do Edgar Allan Poe. Vale muito a pena, apesar de eu contar o conto aqui para vocês, vale a pena lê-lo também para pegar os detalhes, assim, que é muito legal. Então, olha, eu tenho uma coleção de livros aqui do Edgar Allan Poe, ainda não li todos os contos, então aqui eu tenho O Corvo e Outros Contos, O Gato Preto e Outros Contos, esse conto do Gato Preto é muito famoso também, e O Escaravelho de Ouro e Outros Contos. Edgar Allan Poe dispensa apresentações, o cara foi um mestre de histórias como essa, que vale a pena ser conhecido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like aí, se inscrevam no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!